Bom, gente, já tem aqui do outro lado da tela para conversar com a gente o nosso primeiro entrevistado. Cumprimento o advogado, editor na Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, Gabriel Landi. Gabriel Landi, bom dia. Bom dia, Anderson, equipe aí do Faixa Livre, ouvintes. Sempre um prazer estar por aqui com vocês. Prazer sempre nosso, camarada, te receber aqui no programa. Eu quero agradecer muito a tua participação, a tua presença aqui para a gente repercutir um pouco o cenário nacional, porque se a situação lá fora anda complicada por uma série de motivos, agora esse episódio lá nos Estados Unidos, esse assassinato de 2 funcionários, né, da Embaixada de Israel nos Estados Unidos, a gente quer... A situação aqui no cenário nacional anda muito diferente, porque o governo do presidente Lula enfrenta uma série de pressões, dificuldades, muito por conta das escolhas que foram feitas pelo petista um processo eleitoral aqui no nosso país. Na campanha, ele resolveu adotar esse modelo de grande aliança para conseguir governabilidade e o que a gente tem visto agora é uma série de dificuldades nessa gestão que são ampliadas por algumas polêmicas produzidas pelo próprio governo, como no caso aí envolvendo essa situação do PIX, né, taxação do PIX no início do ano, que produziu uma repercussão enorme, e também agora esse episódio aí, esse caso relacionado ao INSS, essa crise, essas fraudes lá no Instituto Nacional de Seguro Social, inclusive uma CPI está para começar lá no Congresso Nacional, algo que pode enfraquecer ainda mais o governo federal diante dessa perda de popularidade que já estava colocada desde o início do ano. Gabriel, o que dizer sobre esse 2025 do governo Lula e, acima de tudo, sobre essa gestão que tropeça nos seus próprios erros ao mesmo tempo em que adota uma política de caráter neoliberal aqui no nosso país? Como é que você avalia esse governo? A falação, né, de começo de ano, de partir para ofensivo, uma grande campanha midiática, já começar em ritmo de eleição, não durou meses, né? O governo já se vê de novo no atoleiro, sem iniciativa, sem controle da narrativa, sem... Acho que iniciativa é a palavra, né? Não tem... O Lula, até no 1º de maio, tentou fazer uma sinalização, falar da escala 6x1 e comprometer o governo com essa bandeira, mas naquela toada de vamos conversar com os empresários, vamos dialogar com todo mundo. Então, é um governo que não tem uma pauta de ofensiva, né? Ele não consegue pautar a narrativa porque ele não vai para cima, né, na defesa dos interesses dos trabalhadores ou qualquer coisa que pudesse polarizar a opinião pública em favor do governo, né? Acho que bastante emblemático, por exemplo, é a votação de ontem no Senado sobre a flexibilização do licenciamento ambiental, né? Que agora criou essa modalidade aí de autolicenciamento que as empresas vão poder realizar para as obras de pequeno e médio porte, sem diálogo com as comunidades tradicionais da área, sem, de fato, né, as autoridades públicas fazendo toda a avaliação de impacto e tudo mais. Os deputados petistas chegaram a votar contra, né, os senadores petistas chegaram a votar contra o projeto, mas a orientação do governo foi liberar, né, a bancada governista, né, ou seja, um governo que se orgulha de estar organizando a COP30, que fala da redução do desmatamento, né, sequer tem força esse arco de alianças do governo para fechar uma posição unitária contra a ampliação do desmatamento, né, no caso aí do licenciamento ambiental. Então, acho que mostra, é um caso bem emblemático dessa tortuosidade toda, né? E no próprio caso do INSS, acho que essa falta de potencial para, a partir de um governo, né, de um discurso classista por parte do governo, partir para ofensiva, fica muito nítido, né? Porque se a gente troca em miúdos qual que é o problema do INSS, mais uma vez, para variar, né, o problema da corrupção está na relação do Estado com os entes privados, né? Por mais que a imprensa liberal adore falar que o problema da corrupção é um problema do Estado, né, o que a gente vê na prática é que esse problema é sempre um problema que surge na interface entre o Estado e as associações, as entidades, enfim, as empresas privadas, né? Então, algum debate está sendo feito no governo sobre como restringir essas formas, né, de participação? Não, pelo contrário, né, o governo está agora debatendo aí como criar uma maior parceria entre o SUS e a rede privada, um plano de saúde popular, né, que vai gerar outras margens para outros desvios cada vez maiores, né? Então, acho que isso também é bastante emblemático do quão tortuoso é esse caminho do governo nessa tentativa de
ao mesmo tempo, né? Fechar o caminho para a direita, se aliando com a direita, né? E tendo, portanto, que integrar dentro do seu programa, da sua pauta governamental, os interesses dos grandes empresários, né? Às vezes parece que a única lição que o PT aprendeu com o golpe foi: vamos fazer tudo que a burguesia quer, que daí ela não tem que derrubar a gente, né? O que não está impedindo, de modo algum, o fortalecimento da direita, né? E a viabilização eleitoral, inclusive das candidaturas de direita para 2026, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Está muito claro que o governo vem tropeçando, acima de tudo, nos seus próprios erros, nas escolhas que ele fez lá durante a campanha eleitoral. Você citou essa questão do licenciamento ambiental, essa lei que foi, inclusive, aprovada no Senado ontem. A gente vai tratar disso aqui no programa, o Gabriel, amanhã. A gente vai fazer um debate amplo a respeito dos problemas que essa nova regra aí da lei do licenciamento ambiental traz para o nosso país. Enfim, esse tema ainda vai ser analisado na Câmara dos Deputados, mas a gente já vai se antecipar e fazer aqui, porque ontem o professor Marcos Pedilowski fez alertas muito graves a respeito das consequências desse novo licenciamento ambiental. A gente vai se debruçar sobre isso no nosso tradicional debate de sexta-feira. Agora, o Gabriel, eu queria falar um pouco sobre a caracterização desse governo do presidente Lula, porque eu tenho visto algumas pessoas, especialmente gente ligada ao Partido dos Trabalhadores, ao petismo, ao lulismo, caracterizar esse governo como híbrido, adotando ali algumas políticas de preservação de direitos ou benefícios sociais, ao mesmo tempo em que ele atende às demandas da burguesia. Você considera que esse governo teria esse caráter híbrido, enfim, não sabe bem o que é, está entre a direita e a esquerda, tem adotado ali algumas políticas para favorecer o povo, ao mesmo tempo em que, no que diz respeito à política econômica, a prioridade é o grande capital? Olha, acho que essa categoria é por si só problemática, né? O governo é ornitorrinco, né? Parece mamífero, mas parece pato, né? Eu acho que a gente até poderia tentar pensar nessa categoria. Acho que tem, quando a gente analisa na história, né, dos governos capitalistas, existiram governos onde você tinha, às vezes, um Ministério do Trabalho muito avançado, propondo medidas de reformas progressistas, ao mesmo tempo em que você tinha um Ministério da Fazenda bastante regressivo, né? E governos que, no geral, são insustentáveis, governos que duram pouco, justamente por conta dessas contradições internas, né? Esse não é o caso do governo Lula, né? O governo Lula não tem, em nenhuma frente, feito nenhuma medida de avanço, de combate ao grande capital, de proposição de reformas audazes e ousadas que estão em contradição com a outra ala mais conservadora do governo. Isso não existe. Inclusive, a ala petista do governo é parte da ala neoliberal do governo, né? O Rui Costa é o senhor todo-poderoso das privatizações, né? O Fernando Haddad é o homem da tesoura, cumpria a meta fiscal, a agenda neoliberal de corte de gastos. Então, se os próprios petistas do governo são parte da ala neoliberal, eu queria saber onde é que está esse elemento híbrido, né? O pronunciamento da Haddad no fim do ano passado apresentou cortes em políticas sociais, inclusive em algumas que são os carros-chefes dos governos petistas, né? Então, eles botaram agora um teto para o crescimento do salário mínimo, né? Ou seja, as próprias medidas progressistas que o governo petista se notabilizava por realizar também estão sob cheque, né? Acho que isso é muito emblemático, inclusive nos casos das recomposições orçamentárias, né? Porque se de fato o governo Bolsonaro retirou muito orçamento de várias áreas e o governo Lula voltou a colocar orçamento em algumas áreas, né? Também é fato que esse orçamento ainda está aquém do que estava nos governos petistas anteriores, né? Estava conversando recentemente com uma colega da FUNAI e ela estava relatando que na própria FUNAI as coisas, beleza, estão melhor do que eram sobre Bolsonaro, mas ainda estão péssimas, né? Não retomaram o patamar pré-Temer, né? Que já também não era, vamos combinar, né? O patamar mais avançado do planeta, nem nada, né? Então, acho que essa é uma ambiguidade aí que existe muito mais no plano da retórica, né? Do ponto de vista concreto, o governo se caracteriza muito bem como um governo neoliberal, né? A gente até poderia dizer, né, a Nancy Fraser, né, a filósofa,
costumam falar do Partido Democrata nos Estados Unidos como um neoliberalismo progressista. Então, ele, do ponto de vista da economia, é um neoliberalismo, do ponto de vista dos valores, faz sinalizações para a pauta progressista, né, para a liberalização dos costumes e tudo mais, né? Mesmo nisso, esse governo é muito fraco, né? Qual foi o grande avanço ou grande conquista que esses setores oprimidos, né, a população LGBT, as mulheres, enfim, tiveram sob o terceiro governo Lula? Né? Pouco ou nada, né? Pelo contrário, na verdade, é constantemente uma agenda de ataques aos direitos desses grupos, né? Que o governo, quando não endossa, se faz de morto, né? Então, muito difícil até esse progressista aí de complemento para o neoliberal, né? Que dirá híbrido, assim, ó, me mostre onde está esse setor combativo, progressista, que está lutando dentro do governo para poder chamar de híbrido, né? Porque esse aqui é o detalhe, né, o Gabriel? Ainda que o governo sustente lá algumas medidas dos benefícios sociais, um detalhe é que tem atacado benefícios sociais, só para deixar claro, mas tenta manter ali algumas políticas para a classe trabalhadora, um aumento real do salário mínimo, ainda que limitado pelo arcabouço fiscal, tem ali algumas mediações, mas o fato é que não há luta dentro do governo, não há disputa pelo escopo, acima de tudo, pelo caráter desse governo. Você falou do orçamento, eu vou colocar aqui na tela. O Haddad hoje deve anunciar mais um bloqueio de orçamento esse ano, justamente para atingir a meta fiscal nessa loucura que é esse fiscalismo adotado pela gestão, o arcabouço que, acima de tudo, limita demais o investimento público aqui no nosso país. Ou seja, mais uma vez, o Fernando Haddad, que é a grande figura que representa esse caráter neoliberal do governo, hoje adota uma medida para cortar investimentos públicos e limitar a atuação do Estado brasileiro. O Gabriel, voltando aqui ao nosso papo, eu queria mudar um pouquinho de assunto porque o Supremo Tribunal Federal ele está olhando lá alguns depoimentos das testemunhas nessa ação penal que visa aí punir aqueles que tiveram participação na escalada golpista que se estabeleceu no nosso país em 2022. Ontem, o ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior, afirmou ter participado de reuniões lá no Palácio da Alvorada em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria discutido uma minuta golpista. Ele confirmou ter presenciado o então comandante do Exército, o Marco Antônio Freire Gomes, ameaçar o ex-presidente de prisão caso ele levasse o seu plano adiante. Ou seja, a situação se torna muito complicada cada vez mais para o Jair Bolsonaro a partir dos depoimentos que têm sido dados lá ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como é que você analisa essa situação envolvendo a punição ao golpismo, esses depoimentos, a atuação do Supremo Tribunal Federal, e se você acredita que esse episódio, caso, obviamente, haja uma punição efetiva a quem tentou um golpe de Estado aqui no nosso país, isso, de alguma forma, pode arrefecer a força da extrema-direita, o poder político dessa turma no nosso país? Anderson, antes de entrar nisso, só vou também fazer menção a mais uma coisa que tinha esquecido, que é o contingenciamento agora dos gastos das universidades públicas, né? Decreto aí desse mês do Haddad que força as universidades a cortar gastos insanamente, né? Então, o cara que era o ex-ministro da Educação, que fez o Reúne, que fez o ProUni, tá aí metendo a tesoura na educação, né? Agora, sobre essa questão dos golpistas, Anderson, eu sou um pouco pessimista. Por quê? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pôr em perspectiva é o tempo da coisa, né? Eu acho que naquele momento, no 8 de janeiro, por si só, a própria intentona frustrada da direita tirou força da extrema-direita por um momento, né? Uma direita que estava se preparando para começar o governo Lula na ofensiva, né? Deu aquela queimada na largada, se desmoralizou um pouco até com sua própria base, né? A gente via muita gente que tinha sido apoiadora do governo Bolsonaro falando, mas isso aí eu não apoio, essa baderna aí eu não concordo e tudo mais, e tentando se distanciar, né? E se naquele momento uma rápida iniciativa tivesse ido para cima, não só dos peixes pequenos que manipulado foram lá e fizeram bobagem, né? Mas tivesse ido para cima da família Bolsonaro, dos generais que apoiaram essas iniciativas, dos financiadores que até hoje, né, estão fora da mira da justiça,
né? Quem botou dinheiro para encher ônibus para levar para a Esplanada? Essa gente está dormindo tranquila, porque ela não é o alvo principal da operação, né? E aí, eu acredito que, inclusive, né, parte desse jogo de cena que poupa os poderosos e tenta ter mão firme com o peixe pequeno, desmoraliza, inclusive, a campanha pela punição dos golpistas, né? Porque o grande inimigo do golpe é a senhora que pintou de batom a estátua, né? De fato não é. Então, assim, tem nesse ritmo demorado para punir eles e nesse focar no pequeno e poupar o grande, algo que desmoraliza a campanha pela punição dos golpistas, né? Significa que não precisa ter consequência para essas pessoas também? Claro que precisa, né? Mas o que eu acho que a gente precisa ficar de olho é o recado dado por todo esse processo, não o recado de a democracia brasileira reagirá com mão firme, com celeridade contra todos que atentem contra ela. Pelo contrário, né? É mais uma lição de leniência, de poupar os poderosos e de mirar, né, nos bodes expiatórios. Então, eu não acho que isso vá desincentivar o golpismo. Eu acho que o melhor que a gente pode esperar desse processo todo é a inviabilização definitiva política do Jair Bolsonaro. Mas nem isso é muito definitivo, né? Porque não atinge imediatamente os filhos dele, não atinge a Michele, atinge muito menos o Tarcísio, que de fato é hoje o candidato competitivo, né, e possível presidente do Brasil na próxima eleição. Serão poupados né, vão se eximir completamente de qualquer responsabilidade por tudo isso. Então, claro que a gente vai celebrar e abrir nossos champanhes aí para comemorar quando o Bolsonaro for preso, né? Mas, de fato, achar que isso significa que o golpismo no Brasil está enfraquecido e não está mais no horizonte, né? Eu acho que seria otimismo demais. Acho que o ritmo todo do processo demonstra um espírito de leniência, de acordo por cima, né? Basta ver no Congresso Nacional como o debate sobre isso tem avançado, com o próprio governo, o campo governista sinalizando para a possibilidade de uma mediação, de uma redução de pena, disso e aquilo outro, né? Não é uma demonstração de força da democracia brasileira. Sem dúvida, eu acho que, acima de tudo, o Congresso quer preservar essa extrema-direita justamente, o Congresso que é majoritariamente neoliberal, que atende às demandas e aos interesses do grande capital, acima de tudo, quer preservar essa força política que é a extrema-direita para recorrer a ela quando o lulismo não tiver mais atendendo às demandas dessa turma. Esse aqui é o grande detalhe, né? Porque, mais uma vez, viu, Gabriel, me parece que essa direita neoliberal não vai ter qualquer tipo de constrangimento a recorrer ao bolsonarismo ou a quem quer que seja para manter os seus interesses inalterados, né? Não, de modo algum, né? A história do neoliberalismo começa com Pinochet no Chile, na América Latina, né? Não é como se o neoliberalismo tivesse qualquer coisa de liberal do ponto de vista das liberdades civis e democráticas, né? Ele nasce à base de sangue de milhares de pessoas, né? Ele não hesita em recorrer à violência. E, inclusive, essa extrema-direita, Anderson, não é só funcional para a burguesia do ponto de vista de uma alternativa de poder. Ela é funcional também do ponto de vista da correlação de forças, né? Do ponto de vista de quanto mais fortalecida essa extrema-direita tiver, mais fácil é, né, criar um contexto no qual o governo recua, retrocede, cede tudo aquilo que eles precisem, né? Então, pode ser que nem precise de um golpe, né? Mas a ameaça permanente do golpe, forçando os setores ditos progressistas a cada vez mais se enquadrarem na agenda econômica dominante, é por si só bastante funcional, né? Não precisa nem da medida de força de um golpe efetivamente para que isso sirva aos interesses dessa burguesia brasileira, né? Basta ser o sopro no cangote do governo sempre dizendo: você não vai fazer tudo que a gente quer, então a gente arranca vocês e bota eles, né? O que, de um jeito ou de outro, né, na toada que segue o governo, seja pela via do golpe, seja pela via eleitoral, né, é o caminho para a derrota, né? Porque o governo não consegue apresentar qualquer coisa consistente para a ampla maioria da população que justifique em 2026, olha, é por isso que não podemos deixar eles voltarem, né? Ainda mais com o Bolsonaro fora de cena, né? Porque o Tarcísio,
ele tem em favor dele muito mais coisa, né? Apesar do Tarcísio ser a mesma farinha do mesmo saco, né? Tarcísio era um dos militares que estava lá no Haiti, junto com o Heleno, junto com essa corja toda, né? É a mesma farinha do mesmo saco. Mas ele é engenheiro, e como engenheiro ele é um técnico, e como técnico ele já teve até no governo Dilma, né? Então, ele é um cara mais moderado, ele é um cara mais isento, né? E de fato, do ponto de vista até da retórica, da apresentação, o Tarcísio é muito mais hábil, né? Ele, primeira coisa, o primeiro ano de governo aqui dele em São Paulo, ele lançou lá uma política de valorização da diversidade da população LGBT, né? Botou uma mixaria de dinheiro numa política totalmente performática, mas o que ele sinaliza? Olha, eu não sou homofóbico que nem o Bolsonaro, sou um cara mais moderado, um cara mais cabeça aberta, né? Então ele vai conseguir, trazendo o mesmo conteúdo político do bolsonarismo, ter uma imagem muito menos de o chucro, reacionário, golpista, né? Isso é ainda mais perigoso, em algum sentido, né? Porque facilita ainda mais, do ponto de vista da tramitação parlamentar, das negociações políticas, da viabilidade eleitoral, ele impor a mesma agenda do Bolsonaro, né? Então, de fato, assim, muito desesperador o cenário que se aproxima, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, o Gabriel, eu conversei aqui essa semana com o William Jacob e ele, falando a respeito dessa situação envolvendo o governo Lula, uma comparação entre o Lula e o Bolsonaro, e ele meio que deixou claro aqui para a gente que eles seriam dois lados de uma mesma moeda, porque, evidentemente, que, ressaltando as diferenças, obviamente, entre eles, na síntese, o projeto que eles levam à frente de defesa, preservação dos interesses do grande capital, ele é muito semelhante, né, ao Gabriel. Acho que o detalhe é esse, por mais que haja diferenças muito características entre os dois, Bolsonaro, aquela figura extremista, odiosa, enfim, o lulismo, de alguma forma, leva o neoliberalismo à frente na lógica da paz e do amor, né? O Fernando Haddad é o Paulo Guedes do PT, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Assim. Tanto que o Paulo Guedes já elogiou o Haddad diversas vezes, né? E o Haddad faz coisas que o Paulo Guedes queria fazer e não conseguia, né? Botar presídio e floresta para parceria público-privada, né? Paulo Guedes deve ter ido dormir com um sorriso de orelha a orelha, falando, nossa, não consegui, mas que bom que eles fizeram, né? Então, de fato, para nem falar nas revisões da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, coisas que o Lula, na campanha, até agitava, falava, tocava e tal, mas todo mundo sabia que isso não ia ser mexido, né? Então, a gente não está nem falando aqui do ponto de vista de a continuidade no sentido de não rever aquilo que passou, né? Está falando da continuidade no sentido de seguir fazendo e aprofundando aquele caminho, né? Qual é a grande nuance de política econômica né, entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, né? Tirando aqui meia dúzia de gasto por orçamento social, né, que não dá 10% do orçamento de diferença aí nessa brincadeira, né? E tirando de um ponto de vista mais geopolítico geral, né? Esse movimento do governo Lula de tentar se aproximar da China, trazer algum grau de investimento chinês, coisa que por motivos ideológicos o Bolsonaro não faria. Mas apesar de que era do interesse dos apoiadores do Bolsonaro, né? O grande interessado nessa parceria com a China é o agro, né? Que é o grande exportador para a China e que é o grande beneficiário desse projeto ferroviário que é para escoar grão, né? Então, também não é nada que você fale assim, está rompendo com os interesses desses grupos econômicos que davam base de sustentação para o Bolsonaro. Pelo contrário, né, o movimento do governo Lula é tentar dizer para esses grupos, olha, eu represento vocês melhor do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa vocês, mas atrai insatisfação popular. E eu consigo fazer isso sem essa parte da insatisfação popular. Bora! Né? Não tem muito nada mais que isso do ponto de vista da agenda econômica do governo. Né? Fala de reativar a indústria brasileira, disso, daquilo, outro, né? Mas já mais da metade do governo aí já passada, o que a gente viu foi nada. Né? Foram os ataques, foram os cortes, foram as privatizações, foi a continuidade. Né?
Sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente tem visto, lamentavelmente. Voltando a falar um pouco sobre o cenário político eleitoral, o Gabriel, a gente falou ainda há pouco sobre a direita. O Eduardo Leite ontem, Eduardo Leite, governador lá do Rio Grande do Sul, ontem assumiu que é pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Já o Ratinho Júnior, no mesmo partido, também demonstrou interesse em se candidatar à presidência no ano que vem. Pela extrema-direita, a gente deve ter também como candidatos aí Ronaldo Caiado, talvez o Tarcísio de Freitas, quem sabe a Michele Bolsonaro. Enfim, eu estou citando isso para ilustrar um questionamento. Você vê, o Gabriel, alguma figura, algum personagem aí com capacidade de se impor a essa falsa polarização que existe entre o lulismo e o bolsonarismo? Figuras como Eduardo Leite, o próprio Ratinho Júnior, que não se colhem ao Bolsonaro, eles têm chance de serem eleitos, enfim. E por que a gente ainda vive, ainda está mergulhado nessa polarização ou nessa falsa polarização odiosa, e até quando? Alguns elementos, né? Uma pergunta boa. Primeiro, eu tenho para mim que essa movimentação do PSD, né, com a morte final do PSDB, e já há muito tempo o PSD vinha sendo o partido que conseguia mais atrair os ex-tucanos, né, para suas fileiras, eu tenho para mim que essa movimentação do PSD tem muito mais a ver com uma resposta, né, à fusão, aí, à federação, né, entre os progressistas e o União Brasil. Né? A gente sai das eleições municipais com o PSD consolidando seu crescimento nos interiores, né, consolidando seu crescimento em número de prefeituras e vereadores, ameaçando, inclusive, a hegemonia PMDBista nos interiores, né, essa coisa do MDB sempre ter sido o partido por excelência dos pequenas oligarquias locais, né, esse saco de batata de pequenos poderosos locais, né, começa a perder um pouco isso, porque se atira muito rapidamente ao centro da cena política com o Temer presidente, né, e depois a Tebet, enfim, e o PSD começa a assumir esse espaço, né. Um pouco para fazer frente a isso, surge essa tal de, esqueci até o nome dessa federação P aí deles, que é, né, do PP com União Brasil. Me parece que o PSD, nesse sentido, precisa se posicionar com firmeza, precisa aparecer, precisa consolidar esse seu crescimento, né, para não ser simplesmente jogado para o segundo plano por essa coalizão. Né? Então faz sentido a movimentação deles. Né? Mas eu tenho muita dificuldade de ver um ator que consiga ganhar a direita pela moderação, porque o bolsonarismo já tem esse ator, e o nome dele é Tarcísio. Né? O Tarcísio ele já consegue, ao mesmo tempo que pega a base do bolsonarismo, se expandir para além dela, porque passa uma imagem de mais moderado. Né? Então, qualquer outra figura, né, como seja o Zema, seja, né, o Eduardo Leite, que tente ser ainda menos bolsonarista, né, ele perde mais da base bolsonarista do que ele consegue expandir para a base moderada, para além do Tarcísio. Né? Então, eu tenho para mim que o grande nome da direita aí nesse processo, sem dúvida, vai ser o Tarcísio. Né? O que não quer dizer que muita água não pode rolar embaixo da ponte até lá. Né? Vamos ver aí como é que a coisa evolui. Tem uma série de atrocidades que o Tarcísio vem cometendo aqui no centro de São Paulo, né? Expulsão da população em situação de rua, enfim, uma série de barbaridades aí na favela do Moinho. Então, enfim, pode ser que surja aí alguma bala de prata, alguma coisa que comece a comprometê-lo, né? E ele não chegue tão forte assim no pleito. Mas a continuar tudo como está hoje, é um pouco isso. E, infelizmente, do ponto de vista da esquerda, né, a tendência não é surgirem grandes, fortes alternativas ao lulismo. Né? Eu apostaria, sem pensar duas vezes, que o PSOL vai, desde o primeiro turno, apoiar o PT. Não tem menor possibilidade hoje de pensar uma candidatura do PSOL no primeiro turno. Que por mais divergências eu tenha com o PSOL, com os limites da política do PSOL, seria positivo. Né? Que o PSOL lançasse uma candidatura própria, que conseguisse fazer um balanço dos problemas do governo Lula, tentar apresentar, né, uma alternativa à esquerda. Isso não vai acontecer. Então a gente, de novo, vai ter aí as alternativas dos partidos menores, dos partidos socialistas, né, que vão cumprir um papel importante no primeiro turno de tentar mostrar para a população que, olha, a esquerda não é só isso aí que está aí, né, existe algo para além disso, fazer a crítica dessa falsa polarização, mas com muito menos dinheiro, muito menos visibilidade, etc. Né? Então, a continuar aí as coisas como andam, nessa polarização
ainda vai marcar a cena nacional por bons anos. O Gabriel, você citou o nome do Tarcísio de Freitas, eu queria explorar um pouco mais esse personagem, porque me parece, e eu queria uma análise tua a respeito disso, que ele ainda sustenta alguma capilaridade, alguma força no quadro político, justamente por ele estar colado ao Jair Bolsonaro. Até porque é uma figura de carisma zero, pelo menos na minha avaliação. Ele não tem, obviamente, a popularidade, a força que tem o Bolsonaro e o Lula, que são duas figuras muito fortes no que diz respeito ao diálogo com a população. Muito ao contrário do Tarcísio de Freitas. Ele, obviamente, atende aos interesses dos neoliberais, do grande capital, mas ele não tem inserção popular. Alguma possibilidade dessa figura se descolando do Jair Bolsonaro ter condições de se colocar como um candidato forte na disputa, porque ainda não está definido quem é que o bolsonarismo vai lançar, quem é que o Jair Bolsonaro vai apoiar. Coloca-se a possibilidade até da Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente, ser candidata. No caso do Tarcísio não ser lançado colado ao Jair Bolsonaro, ele se coloca com menos chances de ser eleito? Olha, Anderson, uma boa pergunta, né? Eu acho que o Tarcísio, a gente precisa passar por alguns elementos para tentar pensar essa relação. Primeiro o Bolsonaro insiste muito de que ele ainda é candidato, né? E que, portanto, não declara apoio a ninguém. E o Tarcísio compra essa narrativa. Então, o Tarcísio muito fielmente fala, não, eu sou candidato, meu candidato é o Bolsonaro, eu vou com você até onde for, vamos aí, né? O que me parece menos uma ilusão egóica do Bolsonaro de achar que ele tem condições de ser candidato e muito mais ganhar tempo para fazer os balões de ensaio. Então vamos vendo aí nas pesquisas como é que o Tarcísio fica, como é que a Michelle fica, como é que meu filho fica, como é que todas as opções que eu tenho à disposição ficam, para daí eu declarar o apoio depois de preso, depois de qualquer coisa do tipo, né, já com uma melhor visão do cenário eleitoral. Me parece um movimento puramente tático. E o Tarcísio tem comprado, demonstrado essa fidelidade dele, né? Eu teria muita dificuldade de ver, de fato, essa separação. Embora eu não ache que ela poderia ser tão definitiva, porque eu fico pensando muito que no avançar das pesquisas eleitorais, mesmo que o Bolsonaro apoie uma Michelle da vida e o Tarcísio continue indo melhor nas pesquisas, a base bolsonarista vai para o voto útil e vai olhar para o Tarcísio como um candidato do seu campo. Não vai, não, vamos de Michelle porque ela é mais Bolsonaro que o Tarcísio, né? E em troca disso, botar a perder a chance de ganhar, né? Então, acho que esse descolamento, mesmo que haja, seria muito relativo, né? E aí o que tem que botar, acho que em perspectiva também, e entra um pouco no que a gente estava falando antes do PSD, é que o Tarcísio, apesar de não ter esse apelo popular, né, a base de sustentação dele é o partido do Kassab, né? E foi um movimento, assim, faz muito sentido, na verdade, porque se a hegemonia tucana foi tão forte no estado de São Paulo, e foi o PSD, que diante da crise que o Dória abriu no PSDB, foi o PSD que conseguiu trazer os prefeitos, trazer os vereadores, galvanizar essa crise do PSDB em torno dele, faz muito sentido que, na verdade, o Tarcísio, para manter a hegemonia no estado de São Paulo, precisasse do PSD, precisasse do espólio da hegemonia do PSDB, né? E aí essa coalizão que tem prefeito e vereador no Brasil inteiro, né? Por mais que o Tarcísio ele próprio não seja uma figura popular, de massas, né? Eles têm um enraizamento, uma capilaridade no Brasil para tocar a campanha do Tarcísio impressionante, né? Então, em se mantendo também essa aliança entre o Tarcísio e o PSD, né, ele supre significativamente essa falta de popularidade com a capilarização do PSD e do próprio Republicanos, né? Sem dúvida. Gabriel, eu queria trazer uma participação aqui de um espectador nosso que me chamou a atenção. O Eduardo Brandão, ele diz aqui o seguinte: primeira missão da esquerda é se livrar do lulopetismo. Esse atraso precisa ser superado. Precisamos de um governo que lute por um salário mínimo necessário, o resto é enrolação, diz aqui o Eduardo Brandão. Me parece, o Eduardo e Gabriel, que a esquerda, de fato, já se livrou do lulopetismo. Quem está colado ainda ao governo do presidente Lula são setores ali de uma esquerda que ainda apoia esse governo por conta da falta de opção e desse transformismo que está colocado dentro do nosso campo, porque não dá para considerar o governo Lula nem como de centro-esquerda nesse momento. Acima de tudo, me parece que a esquerda, de fato,
já se livrou do lulopetismo. Você concorda com essa ideia? Infelizmente não, Anderson. Eu queria poder concordar. Eu acho que a permanência da fé em vários níveis, desde aquela fé mística no Lula. Ah, o Lula é o melhor articulador, é o melhor político, é o mais hábil, é o mais safo, é isso, aquilo, outro. Né? Esse messianismo ainda, de ver o Lula quase como a volta do Dom Sebastião, né? Eu acho que ainda é muito presente na esquerda. E digo mais, assim, eu acho que o se livrar do lulopetismo é uma fórmula complicada, né? Porque hoje, se a gente pensa na derrota do petismo e do lulopetismo, quem está muito mais bem posicionado para promover isso é a direita. Então, em que termos se livrar, né? Porque também não nos interessa se livrar do lulopetismo para cair numa disputa onde a polarização é o bolsonarismo e o João Campos. Aí a gente piora a nossa situação, né? Então, se livrar em que termos? Por isso que eu não costumo falar muito em se livrar, né? Eu acho que faz muito sentido falar em superar, né? Porque também tem algo desse legado de organização popular, das estruturas sindicais, dos movimentos sociais, né? Que deve permanecer, né? E foi parte do processo de construção da hegemonia petista, lulopetista, né? E isso não pode ser perdido junto, né? Isso, de algum modo, precisa radicalizar, precisa guinar para um projeto efetivamente de esquerda. E aí eu concordo muito com a primeira parte da colocação, no sentido de que são as pautas de classe, né? A pauta salarial, a pauta da jornada de trabalho, que vai permitir, inclusive, unificar esse campo de esquerda que supere, né, a hegemonia lulopetista. A luta pela 6x1 é muito emblemática disso, né? Porque quando os deputados bolsonaristas tentaram fazer demagogia conservadora em cima disso, falar que é coisa de vagabundo, falar que isso aí, etc., né? A própria base deles foi para cima, enquadrou e disse: não, vocês estão malucos, 6x1 é um absurdo, isso aí tem que acabar, né? Porque quando você entra num debate de classe, que polariza com muita nitidez os interesses da imensa maioria trabalhadora explorada da população, em toda a sua diversidade de condições, e a ínfima minoria de exploradores que se beneficia desses absurdos, né? A demagogia de valores, a demagogia moral não funciona para dividir as pessoas, né? Tanto faz se o trabalhador, nesse caso, é branco ou negro, LGBT ou hétero, homem ou mulher, todos esses trabalhadores olham para 6x1 e falam: isso aqui é um absurdo, né? Então, o que a direita tem nessa hora para explorar e tentar dividir as pessoas? Muito pouco, né? Então, essa agenda econômica é uma agenda que consegue, aliada à agenda de valores, aí sim galvanizar um campo progressista dos trabalhadores, dos oprimidos, para fazer o enfrentamento da direita, né? Fora disso, a gente fica brigando por palavras, né? E é nisso que tem se atolado o governo e muito, né? Então, eu acho que, infelizmente, essa superação ainda está um pouco longe de acontecer, né? E ela depende muito menos, na verdade, inclusive, desse processo consciente, né, da perda das ilusões, porque é bem isso que você falou, assim, mesmo o que tem de perda de ilusões ainda se combina com o fatalismo dos fracos, né, como dizia o Gramsci. Putz, realmente, eu reconheço que isso aí não basta, que isso aí é ruim, que isso aí é a mesma coisa quase que outra coisa, mas nós não temos alternativa, né? E, portanto, temos que ficar refém disso. Enquanto a gente não conseguir, de fato, que essas lutas populares de insatisfação que vão crescendo, e que vão crescendo, inclusive, em oposição a esse campo lulopetista, né? Se a gente para pensar que o governo do Pará é um governo da Frente Ampla, é um governo do campo lulopetista, né? O que é o processo de mobilização dos indígenas e dos quilombolas e da educação que houve no Pará esse ano, né? Se não, uma demonstração muito nítida de que essa mobilização popular, essa auto-organização independente dos trabalhadores, dos grupos oprimidos, vai se dar muitas vezes sim em confronto com a frente ampla, sim em confronto com esse bloco lulopetista, né? E conforme isso consiga crescer e se organizar e se coesionar, aí sim a gente pode começar a falar a sério de uma superação do lulopetismo, né? O Gabriel, perdoe. Eu queria tratar aqui de um tema que está sendo discutido na institucionalidade, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Esse era até o tema principal aqui do nosso papo. Aprovado de forma simbólica, esse texto propõe aumentar o tempo de mandato para
todos os cargos eletivos no país para 5 anos. Durante as discussões, o colegiado optou por reduzir os mandatos de senadores também a partir de 2034 para 5 anos. Além disso, a PEC também unifica a data das eleições municipais e gerais, também no ano de 2034. Essa proposta será agora enviada para votação no plenário principal do Senado, onde terá de reunir aí ao menos 49 votos favoráveis em 2 turnos para ser aprovada. E depois passar por todo esse mesmo processo na Câmara dos Deputados. Gabriel, fim da reeleição e mandatos mais longos. Essa é a reforma política que a gente precisa? É a PEC da despolitização, né, Anderson? A defesa, inclusive, do Otto Alencar, o Otto Alencar fala, né, que é o presidente da CCJ do Senado, a declaração dele é: eleição de 2 em 2 anos não dá descanso nem ao eleitor, muito menos àquele que é candidato. Ou seja, ele quer descanso. Que, imagina o eleitor ter que pensar em política a cada 2 anos, melhor seria se esse povo só pensasse em política a cada 5, né? Então, assim, o objetivo é muito nítido de uma mata para eles, né? Não ter que ficar fazendo campanha a cada 2 anos, e o povo que pense cada vez menos em política, que não participe, né? Que vá lá descer o voto e fique 5 anos sem encher nosso saco, por favor. Né? Então, o objetivo é escancarado, assim, a declaração nem esconde o objetivo. Né? É evidente que também tem um outro objetivo. Né? Toda vez que o debate de proibição de reeleição entra em cena, é porque existe alguém na política que é muito forte e tem muitas condições de se reeleger indefinidamente. Né? A própria baluarte da democracia liberal dos Estados Unidos, né? A proibição da reeleição só veio depois que o Roosevelt não parava de ganhar. Né? Aí eles começaram a debater, acho que a gente precisa proibir reeleição indefinida. Né? Então, sim, tem esse elemento, né? Embora a regra de transição não ameace o Lula, né? Esse é o fato, né? Para presidente, você poderia, em 2026, eleito, em 2026, né? Eleito, ainda concorrer a mais uma reeleição, né? Em 2030, e daí para frente que não poderia mais, né? A regra de transição para a presidência. Então, de fato, não teria um impacto no Lula. Né? Acho que a principal preocupação e o próximo, né? É já não deixar surgir, porque a gente já está nesse momento da crise da democracia brasileira, que com o Bolsonaro impedido e com o Lula envelhecendo, né? Vai ter que começar a surgir aí esses novos Lulas e Bolsonaros. Acho que esse é um pouco o raciocínio dos parlamentares. Né? Vão começar a surgir no lugar desses dois as novas grandes figuras que vão, nas próximas décadas por vir, ser as grandes figuras de referência. Né? E que isso vai ser tão mais fácil de acontecer se elas se elegem e se reelegem. Né? Então, acho que tem um pouco esse raciocínio de evitar que isso continue acontecendo e abrir mais espaço para outras alternativas aí do médio e baixo clero parlamentar irem ascendendo com o tempo. Né? Mas, de fato, é uma reforma política que não resolve nada em favor da população brasileira, pelo contrário. Né? Afasta ainda mais a população dessa reflexão política, desse dia a dia de preocupação com os rumos das instituições democráticas. Né? Bastante complicado, nada de positivo para o povo. Cada vez mais complicado, viu, Gabriel? Agora, eu queria repercutir contigo uma notícia que me chamou muito a atenção ontem, você deve ter ouvido aí, lido ao longo do dia, que o PL, Partido Liberal lá do Jair Bolsonaro, anunciou ontem que vai realizar no final desse mês, dia 30, para falar a verdade, mais um evento de comunicação voltado à direita, com a participação das plataformas Google e Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, também a presença do ex-presidente e outros quadros da legenda. O Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, que chega, a segunda edição acontece, próximo dia 30, como eu citei, lá em Fortaleza. Apesar do Ceará ser um reduto do Lula, o PL quase que venceu as últimas eleições na capital cearense. Né? O deputado André Fernandes teve 49,62% dos votos contra 50,38% do atual prefeito o Evandro Leite em segundo turno. Esse evento, Gabriel, ele conta com o apoio declarado da Meta e do Google, que se dispõe aí a realizar oficinas para mostrar as novas ferramentas de inteligência artificial e seu uso na política. Já o X do Elon Musk não estará presente
nesse encontro. Primeiro, Gabriel, já é o segundo encontro de comunicação do PL, enquanto a esquerda, até onde eu sei, só para registrar, não se movimenta nesse sentido de maneira mais firme. Eu acho que isso acaba explicando muito um pouco os motivos, né? Acaba explicando muitos motivos para essa turma dominar as redes digitais, não? Eu acho que sim, Anderson, e acho que a gente tem que botar essa notícia no enquadramento da política internacional, né? Com a ascensão do Trump de novo ao governo, né, a gente viu um giro muito nítido dessas plataformas para longe do neoliberalismo progressista, né? Então, essas plataformas que por muito tempo tentaram vender uma imagem de friendly, preocupadas com a discriminação e com a opressão, né? Celebrações do Dia do Orgulho e bota a bandeirinha com arco-íris no dia lá no Google, né? Elas fizeram um movimento muito abrupto e brusco com a subida do Trump no poder, para além dessa política neoliberal progressista, né? De representação, de identidade puramente performática e tudo mais, né? Então faz muito sentido que também elas busquem se aliar cada vez mais aí nos países dependentes, né, aos setores que melhor representam essa nova política né, reacionária, conservadora, seja lá o nome que se queira dar, que elas pretendem empreender no próximo período, né? Eu acho que a gente vive uma época da crise do ocaso do liberalismo progressista. Cada vez vai ter menos espaço, seja do ponto de vista de ter menos ilusões das camadas populares nessa política, seja de ter menos interesse das burguesias nessa política, né? Está indo para a época da Guerra Mundial, para a época da carnificina, né? Como a gente vê hoje Israel promovendo na Palestina, né? É isso que está na agenda dos poderosos, né? Não é simbolismos cosméticos para tentar agradar os oprimidos, né? Então, de fato, é um giro que faz muito sentido do ponto de vista da meta da Google escancarar, né? Porque essa aliança já existia, não é novidade, né? Como é que pode o vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix ter mais visualização do que o Brasil tem de habitante, né? Se não for explicado pelo fato de que essas plataformas ajudam a impulsionar esse conteúdo para além, inclusive, das fronteiras nacionais, né? Ou não é um grande mérito comunicacional individual do Nicolas que está em jogo aí, né? Vamos botar isso em perspectiva, né? Então, acho que, por um lado, existe, evidentemente, uma outra abordagem, né? A esquerda precisa debater comunicação sem a ilusão de que ela pode contar com o apoio dessa gente, né? Então, a direita pode se dar o luxo de se reunir para debater comunicação sob a bênção do Zuckerberg, né? E tudo bem. Né? A esquerda não, a esquerda vai precisar permanentemente pensar como se usar dessas ferramentas, sabendo que essas ferramentas são propriedade privada de alguém que pode a qualquer hora falar, não, vou censurar essa hashtag sua, né? Como é o caso da Palestina Livre, né? Uma hashtag que você falou em Palestina Livre, derruba teu conteúdo, cai tua visibilidade, né? Sua entrega de conteúdo vai para o buraco. Uhum. Né? Então, também pensar, né? Não só pensar de um jeito oportunista de como melhor usar as redes dentro da ilusão de que elas são neutras, né? Mas como, inclusive, enfrentar esses bloqueios midiáticos por saber que esses atores têm um lado da luta de classes e não é o nosso. Né? Sem dúvida alguma. Ô, Gabriel, eu queria, a partir desse episódio, levantar também uma outra discussão. Porque a gente vai ter, como eu citei, você também observou isso, a presença da Meta e do Google nesse evento da extrema-direita, com gente ensinando a utilizar politicamente as plataformas ou as ferramentas de inteligência artificial. Inclusive, isso está na divulgação do evento. Tem alguma coisa muito errada nisso, não, Gabriel? O TSE não deveria se mexer diante de um anúncio como esse, onde a inteligência artificial vai ser claramente utilizada para influenciar o debate público? Com certeza, né, Anderson? É que eu acho que existe também um cinismo na democracia burguesa, né, uma hipocrisia que as empresas, elas inevitavelmente se miscuem na política, né? Se miscuem, acho que é a pronúncia certa, mas, né, porque afinal é uma democracia dos ricos, mas isso tem que estar velado, né? Então, às vezes, eu até me pergunto assim, o quão bom é que esse cinismo se legalize, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Hugo Mota e como não permitem mais o financiamento empresarial de campanhas, eu não consigo ter um mapa fácil, direto,
de quem são os grandes empresários por trás do Hugo Mota. Isso é melhor ou pior para a democracia? Né? Porque do ponto de vista da aparência nossa, agora não tem mais dinheiro de empresários financiando o Hugo Mota. Agora a gente sabe que isso não é verdade. Né? Então agora só é mais difícil descobrir quais são os principais empresários que estão por trás do Hugo Mota. Claro que do ponto de vista da luta, né, institucional, a esquerda tem que ir para cima, denunciar isso no TSE, tentar se usar dessas ferramentas, né, para lançar luz sobre essa aliança, para ampliar a desconfiança da população em relação a essas empresas e esses partidos, né, para de fato ver se consegue algum tipo de sanção ou proibição ou limitação dessa, né, dessa relação promíscua, mas fato é que ela vai existir, né, seja ela escancarada ou por trás dos panos. Eu acho que o ser escancarado só diz para a gente o quão confortável eles estão para fazer o que eles quiserem, né, para sambar em cima da democracia brasileira. Mas, de fato, sendo público, não sendo público, essa coalizão vai continuar existindo. Talvez seja até bom que isso tenha vindo à tona para a gente poder apontar com nitidez essa conexão sem ser acusado de teórico da conspiração. Né? Falar assim, a Meta e o Google beneficiam a extrema-direita. Tem uma prova agora disso, muito nítida. Né? Então, às vezes, eu até fico na dúvida quando a gente entra em debates desse tipo do que é melhor. Né? Porque essa relação vai existir, ela existe, né? E desse modo ela pelo menos está escancarada. Mas claro que o TSE não fazer nada só vai demonstrar o quão impotente é essa institucionalidade eleitoral brasileira. Isso está escancarado de uma vez por todas aí a atuação dessas plataformas no apoio à extrema-direita. Acima de tudo, esse evento aí que vai acontecer lá no Ceará escancara essa relação. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Gabriel, eu queria trazer uma outra notícia aí importante que surgiu no dia de ontem. O secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele disse na Comissão de Relações Exteriores do Senado de lá, que a energia excedente de Itaipu, da usina de Itaipu, pode ser usada para o desenvolvimento de inteligência artificial nos Estados Unidos. Marco Rubio respondia lá uma pergunta do senador republicano John Curtis, de Utah, sobre a participação americana na COP30, quando abandonou simplesmente o tema principal e passou a tratar de Itaipu. Ele disse que a questão energética está no foco das prioridades da política externa do país pelos próximos 100 anos e que o desenvolvimento de inteligência artificial exigirá um incremento de energia produzido no mundo antes de mencionar a hidrelétrica. O secretário de Estado acrescentou uma nova frente de embate num tema que já está repleto de conflitos aí na relação entre Brasil e Paraguai, né, o Gabriel? O contrato de Itaipu, de fato, ele expirou no ano de 2023, com o fim da dívida na construção da usina, depois de vigorar por 50 anos. Essa energia ela é repartida meio a meio entre os dois países, Brasil e Paraguai. Como os paraguaios não consomem toda a parcela que lhe cabe, por imposição do Tratado de Itaipu, o Brasil contrata a parcela excedente. E parece aí que os Estados Unidos estão de olho nesse excedente, viu, Gabriel? Que acaba indo, de alguma forma, ao encontro daquela intenção do Fernando Haddad de entregar os nossos data centers lá a empresas dos Estados Unidos. Já dá até para fazer um pacotão aí, né, o Gabriel? Entrega dos data centers e também da energia de Itaipu em troca de alguns tostões, né? É isso que esse governo está buscando, recursos para atender o arcabouço fiscal, custe o que custar, né? E aí tem gente que chama de híbrido, né? Um governo entreguista desses, pelo amor de Deus, né, Anderson? Claro que assim, o tema energético ser prioridade da política externa estadunidense não é novidade, né? Só agora não é um tema energético tão mais restrito ao petróleo, como foi nos últimos 50, 100 anos, né? Mas, de fato, sempre foi uma das principais preocupações, né, da política externa estadunidense. Acho que o advento dessas tecnologias da informação, da inteligência artificial, só agrava isso, né? E aí sabe lá qual que é o limite de expansão disso, né? Existe algum catastrofismo, acho que a gente ainda está muito cedo para conseguir dimensionar de fato o risco que isso traz, né, do ponto de vista ambiental e até o limite de expansão possível disso, né? Porque se de fato, por um lado, essas tecnologias elas demandam um maior gasto energético, demandam, né, enfim, espaço, etc., né, elas também poupam trabalho humano, elas também aumentam a produtividade do trabalho, criam esse potencial de poupar recursos por outro lado, né? Então, acho que a gente precisa avançar muito para o estudo mais sóbrio do tema.
Mas fato é que, do ponto de vista geopolítico, né, o nó górdio da coisa está no hardware, né? Está no fato de que, beleza, você pode usar aí o GPT-Chat na sua casa, mas precisa que algum país tenha um monte de computador instalado no seu território para processar isso tudo, né? Precisa de energia para alimentar isso tudo, precisa de água para isso tudo, etc. Né? Então, o que parece para a maior parte das pessoas uma coisa muito abstrata, né? Porque o software parece material, né? Então você baixa aqui, transmite ali, joga para lá. Isso ainda tem uma contraparte presencial, material, muito efetiva no mundo, né? Que é os recursos energéticos, que é a água para que né, resfriar os processadores, que enfim, a necessidade de alocar isso em algum lugar fisicamente. Né? Isso vai estar muito em jogo, em disputa no próximo período. Né? Esse monopólio, inclusive, do hardware, né, é um dos pontos de embate muito grande que, ao longo desse próximo século, a gente vai ver surgir na política internacional. Né? O fato de que algum país monopoliza a hospedagem do conteúdo de todos os outros. Né? De que os cabos que passam por baixo das águas para levar a internet para o mundo são de um país, não de todos. Né? Então, acho que essa disputa e a energia aí, com certeza, pesando muito, é uma disputa do século. Né? É o que está por vir aí, essa disputa em relação à questão dos dados, enfim, da energia. Gabriel Lange, eu quero agradecer demais a tua presença aqui mais uma vez com a gente, viu? Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre, sempre uma alegria te receber. Aproveito para te desejar aí uma boa quinta-feira, deixar um abraço forte. Obrigado, Anderson. Um prazer, um abraço aí para toda a equipe, para os ouvintes e até a próxima. É isso, seguimos. Até a próxima. Conversamos aqui com Gabriel Lange. Gabriel Lange, que é advogado, também editor na Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR.